Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o professor William, de Tópicos Especiais em Logística. A gente vai começar agora a revisão das unidades 5 a 8, passando aí rapidamente por cada uma das unidades, né? Então a unidade 5, ela fala sobre os sistemas de execução. Então, a gente viu no passado que a logística moderna, ela é dependente hoje da tecnologia da informação. São muitos dos softwares utilizados para coordenar as tarefas de logística. E agora a gente vai ver um conjunto de softwares, aí basicamente os dois principais, que executam as atividades, vamos dizer assim, mais custosas dentro da logística, que é a parte de armazenagem e de transporte. Então a gente começa aqui com o WMS. Essa é uma visão geral do que o sistema faz. Basicamente ele faz, como o próprio nome diz, né, um sistema de gerenciamento de armazéns. Ele faz a gestão do seu armazém. Então, desde a entrada da matéria-prima, do recebimento, no caso aqui incluindo até a própria garantia da qualidade, porque às vezes define status do material, se é aprovado, reprovado, quarentena, e isso também é refletido no sistema. A própria movimentação do material dentro do armazém, de um ponto para o outro, de um estante, de uma prateleira, ou mesmo de um porta-pallet, de um rack. Depois a parte de armazenagem, onde o material é guardado. Depois o sistema também ajuda a fazer um picking. Ele, na verdade, solta as listagens de picking. Isso, obviamente, no CD é muito importante. Monta as cargas para o embarque físico, que vai ser, que vem na sequência. E aqui no canto você tem uma série de outras funções dentro do armazém, como por exemplo, no caso do inventário, gestão de recursos, etc. O próprio nome, quando ele fala aqui no EB, né, de management, né, de gestão, não é só sobre controlar o que tem no estoque, onde está o produto no estoque. Ele faz a gestão de fato, tá? Porque ele manda, por exemplo, ordens de trabalho para os funcionários, para fazer uma separação, por exemplo, né, uma atividade de picking, e o funcionário é medido pelo WMS. A produtividade dele é medida. Isso, o gestor ele tem gráficos, relatórios que mostram o desempenho do pessoal trabalhando no armazém. Então esse é um principal software, tem muitas empresas que usam esse software de execução, o WMS, e o outro que acompanha ele é o TMS, que é o Transportation Management System, é um sistema de gestão de transportes. Ele atua basicamente nos níveis táticos e no nível tático e o nível operacional, né, embora a decisão de transporte aí conste decisões do nível estratégico, mas não é o foco do TMS, ele atua basicamente no tático e no operacional. E aí você pode ver que ele tem como funcionalidades monitoramento e controle, quer dizer, tudo que acontece em termos do transporte, basicamente o prazo de entrega, até a própria questão de devoluções ou avarias também, ele controla isso, ele monitora isso, mas acho que o grande trunfo do sistema é o prazo de entrega, você poder mensurar se aquilo que foi negociado de fato foi cumprido pela transportadora, e ele solta gráficos para você mostrando essa relação, né, de o que está dentro do prazo, o que está fora do prazo. Isso por cidade, por município, por estado, por cliente, do jeito que você quiser. O sistema também ele pode te ajudar no apoio à negociação e auditoria de fretes. No caso, ele roda simulações de frete. Você tem uma tabela com a transportadora A, vem a transportadora B te fazer uma oferta, e você pode simular essas tabelas no sistema mostrando, olha, com a transportadora A, nos últimos 6 meses eu gastei 100 mil reais. Se eu tivesse transportado com a transportadora B as mesmas notas, eu gastaria 90 mil reais. Aí você pode, no caso, chamar a A para uma renegociação ou contratar a B, enfim, ele te ajuda a fazer esse tipo de cálculo. E na auditoria de fretes, ele exatamente vai fazer um confronto entre aquilo que você negociou com aquilo que a transportadora está te cobrando. Tá? Então, é uma ferramenta interessante nesse sentido. E por último, planejamento e execução, planejamento dos embarques e o próprio embarque da mercadoria, né, liberação dos caminhões, também é possível de ser feito no TMS. Tá?
Então, esses dois são os dois grandes softwares dentro da área de logística, softwares de execução, e muitas empresas, como eu disse, utilizam esses softwares. O WMS é mais comum e o TMS, que é de grande ajuda também para a pessoa que trabalha na área, né? A próxima unidade, a unidade 6, a gente explorou sistemas de comunicação, né? São alguns importantes que a gente citou, né? Como, por exemplo, o EDI. Nesse slide aqui você pode ver o que seria uma realidade sem o EDI, quer dizer, todo mundo na cadeia de suprimentos trocando informação com todo mundo. Quer dizer, é inviável, principalmente se pensar nisso no final dos anos 80, anos 90, quando a ferramenta estava no seu auge, né? E aí criou-se, né, um mecanismo utilizando uma caixa postal. Algumas empresas ofereciam esse serviço, onde os parceiros de negócio centralizavam a informação nessa caixa postal, que recebia e redistribuía a informação para quem era devida. Essas empresas eram conhecidas como VANs, né, são redes de valor agregado, mas com o tempo elas acabaram, né, quase que desaparecendo no mercado em virtude da internet. Elas tinham como principal benefício a segurança da informação, mas isso obviamente tinha um custo, você pagava para utilizar essa empresa, para trocar informações com seus parceiros, e com a internet esse custo desapareceu, né? Você pode trocar arquivos usando a internet sem nenhum custo. A desvantagem da internet é que você não tem a segurança que esses provedores tinham, né? Até por questões contratuais, ele tinha que garantir a segurança da informação. Mas o EDI ainda é usado hoje ainda, né, para as relações comerciais de bancos, empresas, principalmente parte financeira, que é muito, deve existir uma segurança maior, mas na área de transporte e logística tem muitas empresas que abandonaram esse modelo e utilizam, como eu falei, a internet, né. Então o EDI é a troca eletrônica de dados, é o significado da sigla, né, Electronic Data Interchange, é o primeiro software de comunicação, né, usado pelas empresas na área de logística. Agora, o que é muito comum na área de logística, e todos vocês profissionais na área, ou estudantes aqui na área de logística, conhecem, é o código de barras, né? O código de barras é essa figurinha aí, todo mundo conhece quando vai no varejo, quando compra alguma coisa em algum lugar, essa configuração de barras e espaços em branco, né? Quando o laser passa sobre o código de barras, as barras pretas absorvem o laser e os espaços em branco refletem o laser de volta ao aparelho. Ele consegue com isso fazer uma leitura em números binários, né, zeros e uns, e identificar assim o código que está descrito, né, no caso com alguns padrões. No Brasil a gente segue o padrão EAN, que é o número de artigo europeu, é um código hoje controlado pela GS1, tem um braço aqui no Brasil chamado GS1 Brasil, então que representa aí 13 dígitos. A gente está mostrando aqui no slide como é que são constituídos esses 13 dígitos. Você tem aí 13 dígitos no número que identifica o Brasil, 789. Então você pode pegar um produto aqui brasileiro e ele vai sempre começar com 789. Em seguida você tem um conjunto de 4 a 6 dígitos que é concedido pela GS1 e é referente à empresa que você está representando, no caso o seu CNPJ. Para cada CNPJ você ganha um número aqui de empresa. E, além disso, você manda para eles uma listagem dos produtos que você vai comercializar e ele, por CNPJ, né? E aí ele identifica, em termos de 3 a 5 dígitos, os itens que você está comercializando. Com isso se formam 12 dígitos. E aí o último dígito é um dígito de controle. Esses mesmos dígitos que a gente tem, por exemplo, no CPF ou no RG, que faz o controle para ver se os outros números estão corretos, né? Isso é um algoritmo que faz esse cálculo aí, soma 3, multiplica, não me lembro exatamente como é o algoritmo, mas ele valida os outros 12 dígitos, para ver se não há nenhum erro na formulação deles. Então esse é o padrão EAN13, hoje modernamente ele é conhecido como GTIN13, que é número de item de comércio global, que é o significado dessa sigla, mas ele foi muito conhecido como EAN13 no Brasil, né? Porque o código de barras é antigo, ele começou em 74 nos Estados Unidos, e ele chega no Brasil nos anos 80,
já ganhou esse nome, EAN13, e o mercado inteiro fala EAN13, né? Então é um conjunto de 13 dígitos que representam aí o país, a empresa e o produto que você está vendendo, né? Depois você tem aí o EAN8, o GTI N8, que é utilizado para embalagens menores. É um item que você comercializa embalagens pequenas, né? Por exemplo, aquelas balinhas tic-tac, cigarro, enfim. Quando você não consegue na embalagem ter 13 dígitos, então você usa aqui os 8 dígitos. Essa é uma codificação que a GS1 tem que liberar para a tua empresa. Você demonstra que na tua embalagem não comporta 13 dígitos e ele te dá essa opção de usar 8. Esses 8 dígitos são compostos também pelo país, começando com 789, sempre assim. Depois o código do produto, com 4 dígitos. E por último o dígito de controle, também calculado com o mesmo algoritmo. Então você tem os dois principais códigos, o 13 e o 8, que são largamente encontrados no varejo, enfim. São códigos padronizados, como eu falei, e estão na relação entre indústria e varejo, né? Se você quiser criar um código interno na tua empresa, fique à vontade, mas se você quiser vender para o varejo, você tem que trabalhar dentro desse padrão, utilizando então o padrão da GS1 Brasil, né? É uma empresa com sede em Bruxelas, na Bélgica, que começou controlando os códigos na Europa, que é o padrão que o Brasil adotou. Só como curiosidade, os americanos usam outro padrão, né? Então 12 dígitos é diferente do nosso. E por fim aqui, uma outra tecnologia que a gente não pode dizer que vai substituir o código de barras, mas é uma tecnologia forte que está começando a entrar no mercado, o RFID, que é uma identificação por radiofrequência, é composto por um tag, que é uma junção de uma antena com um chip. Junto com isso, essa tag vai no produto, depois compõe esse sistema uma antena que emite e recebe ondas de rádio, um leitor e um computador que recebe as informações do leitor. Esse leitor ele faz um filtro, né, do que a antena recebe, porque se você passa um tag por uma antena, ele é lido centenas de vezes em um segundo. Então o leitor ele fala, opa, pera lá, tenho aqui mais de 100 mil números, mas só um que vale, porque todos os outros são iguais. Então ele faz uma filtragem para que o sistema no teu computador possa entender corretamente a mensagem. Então é um sistema ainda que não está em pleno uso, porque ele é caro, mas promete revolucionar a cadeia de suprimentos a partir do momento que eu colocar uma informação dentro do chip. É uma informação que vai identificar o produto. Nós vamos ver mais adiante aí a tentativa de como se fazer isso. E ainda está em algumas empresas em fase embrionária, mas você pode estar vendo já isso em uso, como por exemplo no Sem Parar. Se você tem no seu carro aquele sistema de pagamento de pedágio, de estacionamento sem parar, nada mais é do que essa tecnologia, onde você tem no teu carro ali um chip. Esse chip ele vai receber uma onda de rádio emitida pela antena, ele responde dizendo quem ele é. No caso, ele vai verificar no sistema dele se você pagou ou não a prestação e abre para você o pedágio, né, ou a cancela do estacionamento. Então é um sistema que não exige o laser, então ele pode ser lido de qualquer maneira. Isso facilita muito a troca de comunicação, a troca de informações entre os produtos, né, dentro da cadeia de suprimentos, porque você imagina onde andar o produto, você vai ter a leitura dele. Você imagina um caminhão sendo recebido, paletizado, cada caixa com um chip. Ao cruzar a doca, na doca vai ter uma antena, vai ser feita toda a leitura de todas as caixas que estão naquele pallet, né, sem necessidade de conferência, sem necessidade de manuseio de pessoas, e de uma forma rápida, de uma forma de baixo custo e sem erro, né? Quando a gente fala de baixo custo, a questão de você não ter mão de obra ali empregada, mas o sistema, né, como um todo, o RFID, ele ainda não está em grande escala porque ele é custoso, né? Ele
O chip que você vai colocar na caixa ainda é um pouco caro, não só ele, mas a antena, os leitores, toda a parte de integração entre os sistemas, tudo isso ainda é custoso. Então, para que esse sistema realmente alcance a dimensão que a gente imagina que ele vai alcançar, o custo ainda precisa ser reduzido. Como qualquer outra tecnologia que começa com um custo mais elevado, a tendência é que esse custo caia. E aí sim a gente pode imaginar em falar que substitui o código de barras. Mas é muito cedo, a gente não pode fazer essa afirmação. Porque ainda o código de barras é largamente utilizado pela indústria, pelo varejo, mas existe a promessa do RFID mudar esse panorama. Recomendo que se você tiver mais curiosidade sobre essa tecnologia, procure os vídeos, o texto que eu deixei com, na unidade web também os vídeos para vocês. Então dá uma olhada, pesquisa na internet, é muito curioso, muito interessante. Tá? Esse é o código global, né, o EPC global, que é um código eletrônico de produto. A sigla EPC é Código Eletrônico de Produto. Essa informação que vai estar dentro do chip. Né? Ele parece um pouco com a estrutura do código de base, mas só parece, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Principalmente por uma questão aqui que é o serial number, o número de série. O código de barras ele é igual para todos os produtos. Então, se você produz garrafa de água, todas as garrafas de água que saem daquele CNPJ, todos recebem o mesmo código de barras. Você não tem como diferenciar uma garrafa da outra. O código é o mesmo. Então, se você pegar uma garrafa no local e jogar para o outro local, é o mesmo. Não existe uma distinção entre um produto e outro. Agora, nesse cenário com o tag já é diferente. O tag, cada produto vai ser identificado individualmente. Então, se eu pegar uma garrafa de água no supermercado A e levar para o supermercado B, o sistema vai ter condições de dizer que aquela garrafa não é dali, porque não foi direcionada para aquele supermercado, porque ela é identificada individualmente. Então, esse é um grande pulo também do gato aí do RFID. Ele tem essa característica, vai ajudar muitas empresas a fazer o controle do seu estoque, do próprio hábito de consumo dos seus clientes. Tá? E, obviamente, o rastreamento do produto em toda a cadeia. Você imagina os benefícios disso para a indústria farmacêutica, por exemplo. Ter a rastreabilidade do produto em qualquer ponto da cadeia. Obviamente que existem questões polêmicas. Consumidores que não querem ter a sua privacidade invadida por empresas que estão identificando o que eles estão consumindo. Mas isso ainda está sendo discutido e com certeza a gente vai ver o desdobramento dessas discussões mais adiante, quando o sistema realmente invadir as cadeias de suprimento. Bom, aí vamos começar a unidade 7, que fala dos operadores logísticos e integradores logísticos. Bem comum hoje dentro da logística a terceirização, é uma forma de você enfrentar os desafios que são muitos hoje nas empresas, porque os terceiros eles conseguem te dar respostas rápidas, trabalham com custos menores, porque eles são motivados por 3 tipos de economia. Escopo, que ele faz várias coisas, que isso pode te ajudar. Escala, que em grande quantidade, então ele reduz o custo daquele serviço que ele está te prestando. E economia de aprendizagem, porque ele já sabe fazer aquilo. Você, não teria, você, se fosse fazer, teria que aprender a fazer, ia fazer errado, ia fazer mais caro, até poder fazer corretamente. Ele já não. Ele já te dá essa possibilidade, que ele já sabe fazer aquele trabalho. Os operadores logísticos, hoje são as grandes empresas que estão no mercado trabalhando com logística. Eles têm essa definição que a gente colocou aqui da ABML, uma definição que até o momento ainda é válida, porque você tem, por um lado, os prestadores de serviços logísticos, que são, por exemplo, transportadoras, que só fazem uma atividade, que é transportar do ponto A do ponto B, e o operador logístico que não. A gente entende que ele tem que, no mínimo, fazer 3 atividades básicas. Então, controle de estoque, armazenagem e a gestão do transporte. Se ele fizer isso, aí a gente pode chamar a empresa de um operador logístico. O que a gente vê no mercado é muito transportadora com o nome operador logístico, e ele só faz transporte. Isso
É um grande prejuízo para a empresa que a contrata, porque quando vai precisar de um controle de estoque, uma armazenagem, ele não faz, ele só faz transporte. Então, você tem que saber muito bem o que está comprando. Então, o operador logístico foi uma evolução dos prestadores de serviço logísticos, né? E aqui um quadro que compara os dois tipos, né? O prestador de serviço e o operador logístico. Você pode ver que o prestador de serviço, ele só oferece commodity. Como eu falei, o transporte. O transporte é commodity, qualquer um faz. Compra um caminhão, se transporta do ponto A para o ponto B. Já o operador logístico, não. Ele vai entender, fazer um projeto para a tua empresa, entender as dificuldades operacionais e propor soluções para isso. Por isso que a gente chama de que ele oferece serviços sob medida. E aí temos várias outras diferenças de o que é o entendimento de um prestador de serviço logístico e um operador logístico. Entre os benefícios que a gente espera de um operador logístico ao contratar, né, basicamente aqui você tem dividir custos e riscos, porque eu vou montar uma operação própria e vou estar arcando com todos os custos e todos os riscos, se essa operação não der certo. Se eu tiver com um terceiro, não. Eu vou abrir um CD, por exemplo, no Nordeste, e que minha empresa aqui tem um plano de distribuição naquela região, e se não der certo, eu tomei todo o prejuízo para mim, né, para minha empresa sozinha. E no caso de um operador logístico, não, ele montou lá um CD para a minha operação, e se não der certo, a gente desfaz o contrato, e eu por um tempo ganhei, por um tempo ele ganhou, e dividimos assim os riscos da operação e agora os custos, né, que ele vai fechar o armazém, eu vou desfazer o contrato, enfim, temos essa possibilidade, né? E temos outras aí também, como que eu coloquei, por exemplo, você está sempre atualizado em termos de hardware e software, né? TI é muito importante, como a gente estava dizendo lá no começo, e esses caras, eles têm os melhores softwares, os melhores computadores para trabalhar com logística. Ao passo que se eu tivesse que fazer tudo dentro de casa, eu teria que estar comprando tudo isso. Então, estaria muito mais caro. Ele já não, ele dilui esse custo com todos os clientes que ele já tem, né? Enfim, tem vários riscos, não é só coisas boas, né, que você, na hora de contratar um operador logístico, né, mas principalmente você tem um risco aí estratégico, que eu destaco, né, porque você se nivela com a concorrência. Se todo mundo partir para o mesmo operador, isso é comum, se você trabalha em alguns segmentos específicos, né, por exemplo, de alimentos, tem uns operadores que são dedicados a esse segmento. Se você trabalha em farmacêutica, tem uns operadores dedicados a esse segmento, assim para a indústria de automobilística, etc. Então, quando todo mundo vai para o mesmo operador, porque ele já ganha experiência naquele setor, o que acontece na verdade é que todo mundo fica igual em termos logísticos, né? Você não tem uma diferença porque está tudo com o mesmo operador. Então, os prazos geralmente são os mesmos, a forma de fazer o picking, né, os prazos, a qualidade do serviço, então acaba se diluindo esse diferencial. Tá? Bom, e vários outros que nós colocamos aí, que são riscos que se percebe quando se contrata um operador. Agora, obviamente que os ganhos que você tem são muito maiores que os riscos. Tanto que é uma indústria, né, a indústria de operadores logísticos é uma indústria de sucesso no Brasil, né? Tanto que os operadores internacionais estão comprando as empresas nacionais. Se o mercado não fosse bom, eles não estariam fazendo essa aposta, obviamente, né? E o que se prevê no futuro é que os operadores logísticos, assim como os prestadores de serviços, modificar, se transformar e virar operadores, o que se desenha é que os operadores se transformem nos integradores logísticos. Essa foi uma expressão criada pela Accenture, né, que é uma consultoria, e tenta aí, vamos dizer assim, esboçar o que seria o operador do futuro. Nada mais é do que uma empresa que consegue desenhar soluções logísticas em toda a cadeia de suprimentos da empresa. Enquanto os operadores estariam mais preocupados com a logística em si, que é a armazenagem, o controle de estoque, o transporte, o integrador estaria fazendo diversos outros papéis, não só o de logística, mas coordenar de fato a cadeia de suprimentos do seu cliente, né? E a gente vê algumas diferenças entre o que seria um operador e que é o 3PL
e o 4PL, que é o integrador logístico, né, como que eles se diferenciam dos outros, né? Até a gente deixou no material um estudo de caso para mostrar como é que, o material de aula, né, como que um pode se diferenciar do outro, né? E aqui uma linha do tempo, né, como a gente imagina que está evoluindo a questão da terceirização em logística, né? Então, era uma preocupação antes focalizada em armazenagem e transporte, então os prestadores de serviço cobriam essa necessidade nos anos 80. Nos anos 90, a logística passa a ser entendida de uma maneira integrada, surgem os operadores logísticos, e agora está se pensando na integração da cadeia de suprimentos. E aí não faria sentido falar só em operadores logísticos, mas nos integradores logísticos. Tá? E por fim, o último capítulo, né, a última unidade, que fala dos temas emergentes em supply chain. A gente define aqui o que é o supply chain management, que é a integração dos processos chaves dentro de uma cadeia de suprimento, que tem a sua empresa como alvo, obviamente, mas se estende dos usuários finais até os fornecedores originais, envolvendo, obviamente, todos os outros stakeholders. Aqui nós temos o que seriam os processos da gestão da cadeia de suprimentos. Então, quando a gente fala de vamos fazer a gestão da cadeia de suprimentos, é fazer a gestão do quê? Desses processos aqui, ó, gestão de relacionamento com clientes, gestão de serviço ao cliente, gestão de pedidos, gestão de demanda, gestão do fluxo de fabricação, desenvolvimento e comercialização de produtos, gestão de compras de fornecedores e logística reversa. Assim como todo o fluxo de produtos que vai lá desde a matéria-prima até o cliente final. Então, fazer a gestão desses processos seria fazer a gestão da cadeia de suprimentos. Então, muito mais que uma visão de olhar só o teu fornecedor, o seu cliente, olhar desde o começo da cadeia, desde a extração da borracha até a entrega do carro lá para o cliente. Né? Da borracha que faz o pneu até a entrega lá do carro com seus pneus lá para o nosso cliente final. Então, é ter essa visão de toda a cadeia, mas não gerenciando qualquer coisa, gerenciando esses processos-chave, aquilo que é importante. Tá? Aqui o mapa, só para você ter uma ideia, né, do que é uma cadeia de suprimentos, né? Por exemplo, você tem fornecedores, a Danone, seus clientes e consumidor final. Então, fazer a gestão da cadeia de suprimentos é percorrer todos os stakeholders até o consumidor final, inclusive monitorando os concorrentes, mas focando naquilo que é essencial, naqueles processos chaves. Tá? Esse é o exemplo de uma cadeia da Danone, aqui o da Natura. Tá? Com formas diferentes de retratar, vamos mostrando. Lá em cima você tem as matérias-primas básicas, até chegar à Natura lá no final. Tá? Outro tema dessa unidade 8 são as perdas do varejo. Isso é muito recorrente no Brasil, né? Isso tem aumentado também, e é uma preocupação, porque o varejo ele compra e vende, ele ganha dinheiro com isso. Quando ele está perdendo mercadoria no meio do caminho, por uma série de fatores, né? Como, por exemplo, furto interno, externo, quebra, enfim, qualquer outro tipo de problema, ele está perdendo dinheiro. Por isso que o varejo está se preocupando cada vez mais como controlar e prevenir essas perdas, né? Por isso que a gente colocou esse tema que é bastante atual no material lá da unidade 8, né? E colocamos também aí uma dica, né? Um mecanismo de como que a gente pode fazer o controle, né? Para fazer a prevenção de perdas, para evitar esse tipo de contratempo, né? Então, você imagina o varejo comprando lá 100 unidades de um item super caro, super procurado, e 2 deles desaparecem porque foram roubados internamente. Então ele deixa de vender aqueles 2 que dariam uma margem de lucro muito interessante e ele perde dinheiro com isso. Então, está aí um jeito de se pensar, né, como que a gente pode prevenir esse tipo de coisa, né? E está encerrando, falando no envolvimento de fornecedores no desenvolvimento de produtos. Quando a gente fala de cadeia de suprimentos, né, a gente está falando da importância de você fazer a gestão dos stakeholders, e um deles, que é muito importante, é o teu fornecedor.
Então você tem sempre na cabeça as decisões, né, de fazer ou comprar, fazer internamente ou comprar de terceiros. E isso, né, é muito importante quando você decide em termos de comprar, com quem você está comprando, quem você está escolhendo para trabalhar com você. Porque não só está te fornecendo aquilo, mas ele pode te ajudar em uma série de coisas. Principalmente num tema que é muito atual, que é o tema de inovação. Então, o teu fornecedor, além de te fornecer um produto que você está precisando, ele pode te ajudar a inovar. E você sabe que inovar hoje é questão de sobrevivência para as companhias, né? E para mostrar isso, a gente ilustrou com um exemplo bem brasileiro, que é o carro Flex, um desenvolvimento talvez único mundialmente falando. Você não tem nenhum outro mercado, um veículo que você consegue abastecer simultaneamente com dois tipos de combustível na mesma proporção, que é álcool ou gasolina. E aqui você vê um exemplo onde duas grandes montadoras, que é Volkswagen e GM, tendo aí como seus fornecedores, no caso da GM, Delphi e Bosch, e Volkswagen, Magnete Marelli e Bosch, como eles tiveram, ou conduziram um projeto onde o fornecedor, que no caso Delphi, Magnete Marelli e Bosch, conhecido como sistemistas, ajudaram essas empresas a desenvolver uma solução extremamente inovadora como o carro Flex. Então, nesse exemplo, fica bem ilustrado o poder de você saber usar bem os seus fornecedores, poder trabalhar com eles e lançar um produto diferente no mercado. Então não é só um prestador de serviço ou um fornecedor de material. Ele é alguém que realmente pode te ajudar se você souber trabalhar bem com ele. Agora, saber trabalhar bem com ele inclui o cuidado que você tem para não deixar com que ele se torne mais importante que você. Tá? Então, um exemplo que a GM tem conduzido é o do Agile, onde ela decidiu controlar todo o desenvolvimento da parte de motores, principalmente do sistema Flex, deixando o fornecedor de lado. Então, a GM espertamente aprendeu com seus fornecedores e passou a ela mesma fabricar os sistemas que vão dentro do motor do Agile. Os japoneses fazem isso muito bem, né? Então, não é que, olha, o nosso fornecedor é legal, é bacana, me ajuda, mas você não pode ficar dependente dele. Tá? Então, você tem que saber usar o seu fornecedor e também saber ter autonomia em relação a ele. Esse artigo, que é construindo relações profundas, né, com seus fornecedores, ele ilustra bem essa história, mostrando como é que os americanos e como que os japoneses eles coordenam a sua cadeia de suprimentos na parte de fornecedores para ter os objetivos que eles querem de uma melhor maneira. Então você pega lá os americanos que trabalham com os fornecedores duramente na base do custo. Então, se você trabalha bem em custo, você trabalha com eles. Se você não tem custo bom, você não trabalha com eles. Então eles te espremem até conseguir o que eles querem. E no caso, os japoneses trabalhando com parceria de fato, onde os japoneses, quando eles precisam de um custo melhor, eles vão e desenvolvem o seu fornecedor para que eles tenham esse custo melhor. Então não é só questão de apertá-lo, mas desenvolvê-lo para que ele realmente se torne um parceiro melhor e de menor custo. Tudo isso para dizer que a Intel foi a primeira, talvez, grande empresa que se tornou mais importante do que os fabricantes para quem ela fornece. Então hoje a gente reconhece muito mais a marca Intel Inside do que exatamente o fabricante do computador. Então esse nome, né, Intel Inside, virou até uma expressão muito comum na literatura científica de inovação, que é chamada de síndrome de Intel Inside. Porque as empresas têm medo de que um fornecedor ele se torne mais importante do que a sua própria marca. Você imagina um carro da GM escrito lá Bosch Inside. Quando você compra um carro da GM, por exemplo, você não sabe qual é o sistema que está dentro do motor. Mas lá dentro tem um sistema ou da Bosch ou da Delphi. Mas você, consumidor, não fica sabendo. Mas quando você compra um computador, de cara você já sabe se aquele computador tem Intel ou não tem Intel. E por muitas vezes, isso foi verdade até pouco tempo, porque hoje a indústria de computadores também está mudando, né? A questão da máquina está migrando muito mais para tablets do que exatamente para computadores, mas, enfim,
a Intel o equipamento com a Intel era reconhecido como de melhor qualidade do que outros computadores, do que outros equipamentos, né? Tanto que quando você deixa que a Intel, que no caso aqui o exemplo, né, se torne mais importante, você tem aí o idiota outside, né, fora, né? Então isso também é bastante importante. Ok, pessoal? Então, basicamente, era isso que a gente tinha para descrever nas unidades de 4 a 8. Espero que essa pequena revisão tenha sido de grande ajuda aí. Ok? Obrigado e até logo.